Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu pegar perto o texto, a mensagem, texto, a mensagem. Nossa, glória. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Já ouvimos alguns louvores maravilhosos, ouvimos também aqui esse jornal, essa apresentação maravilhosa. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus já falou no teu coração, ao nosso coração. É um domingo diferente hoje. Quando eu cheguei, eu perguntei para o pastor, e a sessão da ceia, porque sempre de Páscoa a gente fala quando é no culto de Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Que até eu considero, amado, que o culto de Santa Ceia deveria ser um culto à parte. Infelizmente, eu tenho visto, observado nas nossas igrejas, que o culto de Santa Ceia tem sido simplesmente um adendo, algo a mais no culto de domingo, que é mais para oportunidade, louvor, do que Santa Ceia. O culto de Santa Ceia, para mim, ele tem que ser um culto único, exclusivamente, do início, meio e fim. Porque a celebração, a Santa Ceia do Senhor, no Novo Testamento, era a festa ágape. Era um momento único que o povo, a igreja primitiva, se reunia para celebrar a comunhão com os outros. Não era dividido o culto de Santa Ceia com culto administrativo, com culto infantil, com culto de mocidade. Era o culto da ceia do Senhor para se lembrar de um memorial exclusivamente. Amém? Só que não é Santa Ceia hoje. Nós estamos celebrando uma festa. Nós estamos celebrando algo que o povo judeu já fazia isso há 1445 anos antes de Cristo. Como? No primeiro momento, para falarmos da ressurreição daquele que venceu a morte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos quê? As primícias dos quê? Para falar antes de primícia, para eu chegar aqui e falar para vocês, antes da ressurreição de Cristo, do que ele tornou-se na sua ressurreição, nós temos que fazer um passinho atrás. Vamos voltar lá no Antigo Testamento, aleluia, para entender o que é a Páscoa do Senhor Jesus. Muitos entendem a Páscoa de uma maneira deturpada, de uma maneira não bíblica. 1445 a.C., o povo hebreu está no Egito. O povo hebreu está passando por uma situação de luta, de penúria, de escravidão, e começa a orar. Eu quero retorno para mim, aleluia, e começa a orar, começam a clamar, e Deus ouve do céu. Deus envia um libertador para resgatar o seu povo. Acontece que lá na história, aleluia, do livro de Êxodo, no livro de Shemot, nós encontramos também a dureza do coração de Faraó. Faraó não quer libertar o povo do Senhor Jesus Cristo. O povo do Senhor é convocado, é chamado para adorar o Senhor no Sinai. O Faraó não quer deixar. Então você começa a estudar a história da libertação do povo, e o Senhor implanta no coração de Moisés. Moisés ensina para o meu povo que ele vai ser liberto. Eu vou tocar no coração de Faraó, eu vou tocar na terra do Egito, eu vou enviar as pragas, eu vou libertar o meu povo. Meu querido, quando Deus faz uma promessa, ele vai cumprir. Mas antes de se cumprir, ele vai te pedir uma exigência, obediência. Israel está se preparando para ser liberto. E então Deus fala: Moisés, ensina para o povo a minha Páscoa. É o primeiro relato da história da Páscoa. Ela vai acontecer na terra de Gósen, a terra em que o povo hebreu morava, em que o povo hebreu trabalhava, em que o povo hebreu apacentava o seu rebanho. Neste momento, no dia 14 do mês de Abib, para quem não entende, o mês do calendário judaico fica
nasce na casa do povo hebreu. A Bíblia fala que alguns egípcios, ouvindo esta instrução, obedeceram, não ficaram nas suas casas, foram para a terra de Gósen, levando a sua família, celebraram a Páscoa junto com o povo hebreu, porque eles ouviram a voz do Senhor e obedeceram. Assim também como a prostituta, quando ouviu falar que Israel estava como um boi selvagem que rompe, que come e devora a erva do campo, quando chegam os espias lá na cidade dela, ela diz: olha, a alma do povo está derretida, ninguém tem prazer em nada, ninguém quer comer, ninguém quer se alimentar, porque todo mundo sabe que esta cidade já foi entregue para vocês. Ela creu, e por imputação a sua fé, ela foi preservada, a sua família foi preservada. E o que eu quero dizer para você, a Páscoa é uma celebração que hoje para a igreja ela tem um simbolismo muito diferente do que foi para o povo hebreu. O povo hebreu celebrava porque foi um mandamento que Deus queria libertar os primogênitos de seus filhos. Com o passar do tempo, a Páscoa ela torna-se um simbolismo diferenciado para o povo que está no deserto, porque o povo agora tem um encontro com o Senhor no Sinai, e a história da Páscoa vai se tornar cada vez mais específica para o povo. Tornou-se um mandamento perpétuo. Êxodo, do capítulo 20 em diante, aleluia. Em Levítico também nós encontramos as instruções das festas solenes para o povo hebreu. Dentre as festas nós encontramos a Pessá, a Páscoa, que o povo deveria celebrar como uma santa convocação. Quando é uma santa convocação, o povo deveria se reunir no momento solene para obedecer aquilo que Deus estava instruindo para o seu povo, o povo hebreu. Israel, meu querido, enquanto esteve obedecendo, foi agraciado com bênçãos, foi agraciado com libertação. Mas vai passando o tempo, o povo vai desobedecendo, o povo vai olhando para a palavra e entende que o momento é outro, que os dias são outros, que a cultura é outra, e vão deixando de obedecer o que está na palavra. E o povo foi levado ao cativo, o povo foi levado ao cativeiro. Não se poderiam mais executar a Páscoa, porque na terra do cativo não tinha mais o templo. Lá na Babilônia não tinha mais Jerusalém, não estava mais o templo, não tinha o sumo sacerdote, não tinha quem trazesse a oferta para o sacerdote, não tinha quem levasse a oferta para o sumo sacerdote. Como é que vão celebrar a Páscoa? Como é que vão celebrar um momento de comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Porque o povo desobedeceu. A Páscoa era um memorial eterno para o povo se lembrar que um dia foi escravo e Deus libertou por mão poderosa ao povo hebreu. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Por quê? Quando chega o período da Páscoa, eu sou na introdução da mensagem, meu querido. Você tem que entender o que é a Páscoa, o que ela é e o que ela não é. Quando nós, hoje, no terceiro milênio, falamos de Páscoa, primeira coisa que vem na mente é o ovo. A minha mulher, a primeira coisa, tu não vai me dar um ovo da Páscoa? Um ovo de chocolate. Eu falo para ela, vai ler a Bíblia. Sabe por quê, meu querido? As festas cristãs, as festas judaicas, tiveram uma mistura ao longo da história com tanta cultura pagã, que hoje nós adotamos tantas situações da cultura pagã sem sabermos o que nós estamos fazendo. Você sabia disso? Primeiro, vamos lá. O que não é Páscoa, pastor? Coelhinho. Né? Professor aí faz até festinha na sua sala de aula, um monte de coelhinho. Entenda o que é o coelhinho. A cultura da primavera, a festa da primavera, ela é comemorada em várias civilizações
celebrações pagãs, como um ritual paralelo à Páscoa cristã. Entre os romanos, a festa da primavera ela era dedicada à deusa Reia. Entre os egípcios, era uma festa dedicada a Osíris, que também na mitologia egípcia era uma divindade que ressuscitava. Quem já estudou aí o livro de história sabe da mitologia egípcia. Osíris, né? O deus Tox, o deus Ra, a deusa Ísis. Osíris morre pelo seu irmão e a mãe faz com que o filho ressuscite através das suas lágrimas. O filho ressuscita como o rio Nilo. Por isso que o rio Nilo até hoje é tido como uma divindade entre os egípcios. É um povo que sofre muito, porque onde tem muita adoração pagã, Deus não abençoa, tá? A fonte que jorra água doce, ela não pode jorrar água salgada. Tu é crente? Siga aquilo que está na palavra. Deixa o paganismo de lado, porque Deus não vai levar para o céu o coração que está dividido entre dois pensamentos. Olha a mensagem do profeta Elias do Carmelo. O povo quer ver fogo, mas está em dúvida. Quem é o Deus? Será que o Deus que eu estou adorando é o Deus verdadeiro? Ele falei, porque vocês ficam divididos entre dois pensamentos. Se o Deus de vocês é Baal, o fogo vai descer. Se não for, não vai descer. E ainda eles zombavam ainda dos falsos profetas. Ei, fale mais alto. Talvez o Deus de vocês está dormindo. Quem sabe ele está fazendo uma viagem. Meu irmão, o profeta de Deus, quando é o profeta verdadeiro, ele sabe da verdade, ele zomba do diabo, ele zomba do inimigo, porque ele sabe onde está regada a sua fé. Coelhinho não é de Deus, mas ele adentrou na festa cristã. E tem até igreja que você vai, tem desenho do coelhinho enfeitado nas portas, na entrada, nos enfeites da igreja. Meu irmão, isso é falta de discernimento bíblico. Que não é a Páscoa, ovos. O ovos entrou na história bíblica, no decorrer da história, porque tinha crente que não sabia se obedecer a palavra ou se obedecer a igreja que mandava na época. E a igreja que mandava na época, alguns séculos atrás, ela que ditava o que deveria ser ensinado ou não ensinado. Se você não obedecia o que era ditado pela igreja, você era excomungado, você era expulso, você era tido como herege, você era tido como bruxo. Ainda mais se você carregasse uma Bíblia, você não podia usar a Bíblia. Você usava aquilo que era ensinado, que vinha diretamente do Império Romano. Então, como é que você ia aprender ou saber que estava fazendo a coisa certa? Se não fosse a reforma protestante, você não teria hoje uma Bíblia traduzida no teu idioma. Teve luta, teve batalha, porque assim são as coisas do céu. A Bíblia fala que salvação nós conquistamos com luta. Veio de graça, mas para você conquistar tem que ter suor, tem que ter luta, tem que ter renúncia, tem que ter obediência. Aleluia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O problema não é seguir Jesus, o problema é negar-se a si mesmo. A pessoa não quer negar o Egito, a pessoa não quer negar as bolotas lá do povo, a pessoa não quer negar, aleluia, a cebola do Egito, os costumes do Egito, os rudimentos do mundo, como diz o apóstolo Paulo. Para seguir Jesus tem que ter novidade de vida. Para seguir Jesus tem que haver renúncia. Para seguir Jesus tem que ter uma nova Páscoa, um novo encontro, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quando você olha para o ovo também é símbolo de vida. O ovo também ele é símbolo, mas ele é um símbolo que cultuava uma divindade também pagã. Celebrava a deusa Eostre, que é celebrada na cultura germânica, na cultura alemã. Uma divindade de uma forma de uma mulher que segurava na mão um ovo, olhando para o
Nicéia, lá do ano 325, o império de suma importante para a teologia bíblica, também teve os seus erros e introduziu na liturgia cristã quando ao cristianismo já fazia parte como a religião oficial do Império Romano. Introduziram a Páscoa com todas essas vertentes pagãs que em muitas igrejas se levam até hoje, né? Ah, pastor, é o ovo da galinha. Até há 3 séculos atrás, na Europa, ainda nos cultos celebrava a troca de ovo. O irmão levava na sua igreja um ovo, pegava o ovo da galinha, pegava o ovo da codorna, né? Pintava o ovo com desenhos cristãos. Ou se desenhava uma imagem de Cristo ou a imagem de Maria. O ovo não era para comer, era celebrado, era guardado lá no altarzinho para se lembrar de uma celebração. Assim com o ovo. Acontece que vem os grandes navegadores, a grande navegação. Nós estamos falando para vocês de história. Com a história, com as grandes navegações, vem o que dizem que vamos descobrir no Brasil. Já tinha gente morando aqui. O que foi encontrado no Brasil? Uma coisa muito maravilhosa que é fabricada na Amazônia, que se extrai do cacau. E o que é? Chocolate. Chocolate não foi criado na Europa, o chocolate não foi criado no Japão, o chocolate foi criado no Brasil. Levaram do Brasil o chocolate para a Europa. O que acontece? Por volta de 1800, na França, os padeiros franceses e confeiteiros franceses começaram a ter a ideia: por que não trocar o ovo da galinha com o ovo de chocolate? E começou a ter uma febre viral na Europa na celebração da Páscoa. Agora todo mundo queria um ovo de chocolate, né? Além de celebrar a fertilidade, levavam para casa para comer. E cai longe da graça de todo mundo. A pessoa, quando chega na véspera, já está pedindo o marido: no filho, eu quero um ovo de chocolate. Ei, a Páscoa não é você que dele a presente. A Páscoa foi Jesus que foi o nosso presente. Jesus, a Bíblia fala que ele é o Cordeiro Pascual. Jesus não é ovo, Jesus não é coelho, Jesus não é árvore de Natal. Ele em si representa toda a essência da promessa de Deus para o mundo. Adão peca no Éden. Adão pecando no Éden, ele perdeu o direito a dominar o mundo. Cresça, domine a terra, habite a terra, desenvolva-se, crie família. O homem pecou, foi expulso do Éden, e agora, uma vez pecou, a sentença de Deus era clara: no dia que tu pecares, certamente tu morrerás. No dia que tu comeres da fruta da árvore da vida, certamente morrerá. A Bíblia fala, Ezequiel, Deus revelou para ele: a alma que pecar, essa morrerá. O que acontece? É necessário Deus intervir na história, preparar um novo projeto para restaurar o homem. É preciso que haja um sacrifício. Sem remissão de pecado, sem remissão de sangue, não tem como haver a remissão do pecado. Israel aprendeu na lei mosaica que para ter o seu pecado perdoado, sanado por um breve tempo, haveria ter sacrifício. A lei dizia: ninguém se aproxime do Senhor com mão vazia. Todo mundo que vinha no templo, no tabernáculo, deveria trazer uma oferta de sacrifício, uma oferta pacífica, uma oferta de gratidão, uma oferta por algo que
sangue do cordeiro era aspergido em todos os chifres do altar, simbolizando perante Deus que todo o sacrifício foi executado perfeitamente. Acontece que quando Jesus ele vem para cumprir a lei. A Bíblia fala em Hebreus que assim como o sacerdote, ano após ano, utilizou-se do sangue de bode, de ovelha, de carneiro, para fazer ritual em prol dos nossos pecados, muito mais o sangue de Cristo, que teve ousadia de entrar uma única vez para toda a eternidade, nos fazer adentrar os céus perfeitos, perdoados. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual. O sacrifício dele foi único. Não precisa hoje você fazer ritual, não precisa hoje você fazer sacrifício, não precisa você hoje trazer um cordeiro, não precisa mais você trazer uma pomba, não precisa mais você trazer um novilho, não precisa mais você trazer uma área, qualquer que seja o sacrifício, porque hoje tudo que você fizer para a casa do Senhor, a Bíblia fala que você tem que fazer com amor. Deus ama aquele que dá com alegria. Hoje a lei de Deus, ela não especifica para você o que você tem que dar para a casa do Senhor. É você, o teu coração, conforme a magnitude da tua fé. Porque o critério da igreja, o critério de Cristo é a fé. A fé hoje, ela deve ser o limiar, o teu farol, o teu foco em tudo que você vai executar na casa do Senhor Jesus Cristo. O povo judeu fazia o sacrifício quando pecava, fazia o sacrifício quando falhava, fazia o sacrifício quando errava, fazia o sacrifício quando furtava, até quando não devolvia o dízimo. O povo hebreu deveria fazer o sacrifício para o Senhor, entregar a quinta parte do dízimo, além de devolver o que era do Senhor, tinha que entregar 5 vezes mais, a quinta parte ainda do dízimo, porque o Senhor cobrava. Aí vem o profeta do Antigo Testamento: em que vocês estão me roubando no dízimo e na oferta? Jesus Cristo executou a lei. Tudo que você está fazendo hoje, está fazendo aquilo que Jesus já cumpriu. Meu irmão, Jesus é tão maravilhoso que deixou para a igreja, aleluia, aquilo que Ele quer de nós, uma obediência plena, para que onde nós formos, onde nós estivermos, possamos vivenciar o milagre do Senhor na nossa vida. A Páscoa, ela era celebrada. Depois da Páscoa, celebrava-se a festa dos pães ázimos. O povo hebreu se lembrando do tempo de penúria que viveu no deserto. Tempo difícil, tempo de perseguição, um tempo de 40 anos vivendo em tenda, vivendo peregrino no deserto, para poder chegar na terra prometida. Ervas amargas, para saber que até conquistar a terra prometida, tiveram que passar por luta, tiveram que passar por sofrimento. Muitas vezes Moisés ficou irado: Senhor, eu vou orar, vou matar todo mundo, e Deus teve que intervir. Outra hora era o Senhor: Moisés, sai da frente que eu vou consumir todo mundo. Senhor, o faraó vai dizer: tá vendo? Libertou o povo daqui para morrer no deserto. Que Deus fraco, que Deus é esse que não tem poder para dar comida, para dar água? Meu irmão, o povo teve que sofrer, o povo teve que padecer. Jesus também me falou: olha, crente, a igreja está
vivemos. Nós vivemos por aquilo que a Bíblia fala que nós devemos viver. Se com a tua boca confessares em crer que Jesus ressuscitou do morto, então você será salvo. Uma vez salvo, uma vez entregue a tua vida a Cristo, Ele transforma em nova criatura, Ele te dá um novo nome, Ele te fala assim: mas a todo quando recebeu, tendo direito de ser chamado Filho de Deus. João capítulo 2, capítulo 1, versículo 12. Dia você recebeu a Cristo. Recebendo a Cristo, você recebe com Ele as bênçãos dos céus que está sobre você. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele fala: porque Deus nos agraciou e nos tem colocado nas mansões celestiais em toda sorte de bênção. A igreja está abençoada, o crente está abençoado. Senhor, mas por que não recebemos a bênção? Porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém. A Páscoa é uma celebração para entender que há uma promessa que Cristo deixou para a igreja. Um dia Ele vai voltar. Me deram uma mensagem dizendo que o tema do culto era... Qual era o tema da festa hoje? A vitória sobre a morte. Eu estou falando aqui um pouquinho sobre a Páscoa para poder chegar em Jesus Cristo no Calvário. A Páscoa tinha um significado totalmente diferente para o povo hebreu. Quando vem Jesus, muda toda a história. Agora você olha para o Gólgota. Lá no Gólgota você vê alguém que está clamando: por que tu me desamparaste? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agnus Dei que para os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, agora está no Calvário. Ele tem que passar pelo sacrifício, porque com o pecado o pagamento é sangue. O pagamento exigido é sangue. A alma que pecar essa morrerá. A humanidade está condenada à morte. Adão e Eva pecaram, destituído o homem foi da glória de Deus. Como é que Deus pode restaurar o homem? Tem que ter um sacrifício, mas o sacrifício tem que ser um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, cujo sangue tem que clamar eternamente diante de Deus, que tem pecadores justificados. Paulo, ele é tão forte. Filhinhos, não temeis. João: se todavia pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo justo. E o que diz mais o versículo? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que seria de mim, de você? Sem sacerdote, sem sumo sacerdote, sem Jerusalém, sem templo, imagine o que seria da humanidade. Na época bíblica, se alguém quisesse receber algo de Deus, deveria ir até Jerusalém. E Jesus fala para a samaritana lá no poço: vai chegar a época, e já é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o tempo da graça é o tempo da fé. Jesus está na cruz. Imagine Jesus na cruz, todo mundo olhando para Ele. E Jesus então, ele começa a bradar uma palavra: Pai, está consumado. Pai, está consumado. A palavra aqui no grego, tetelestai, está consumado. Mas você não entende o significado profundo do estar consumado, porque Jesus está na cruz morrendo. Quando entrega tudo para o Pai, ele chega a dizer: está consumado. A dívida foi paga,
a dívida que Jesus pagou em prol da tua vida, meu irmão. Foi dívida de sangue. E Paulo, ele está dizendo em Colossenses capítulo 13, versículo 15: e a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo, escute lá, cancelado o espírito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, na cruz, Cristo ele cravou a nossa dívida, dizendo para o inferno: está consumada a dívida. É só em Jesus Cristo que você alcança a salvação. Só em Jesus Cristo você alcança a vitória. Só em Jesus Cristo você alcança a bênção. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa foi a primeira pregação de Pedro. Continua sendo o mesmo nome não mudou. Ele continua sendo o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai se não for através de Cristo. Outro ponto de tempestade, de esfera judicial penal, e essa é mais severa. Deus mostrando para Ezequiel, capítulo 18, versículo 4: eis que toda alma é minha, a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Gálatas capítulo 3, versículo 11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quando Jesus está clamando na cruz, está consumado, ele está dizendo: se tu tinha uma dívida com o Pai, eu também estou pagando ela na esfera jurídica. E por isso que você entende Romanos capítulo 8, versículo 1: porque nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. A tua dívida com o comércio foi paga. A tua dívida com o Cordeiro, com a justiça de Deus também foi paga. A alma que pecar, essa morrerá. Pastor, nós continuamos morrendo. Morremos a morte física, porque a vida do homem é uma vida efêmera, mas o sacrifício de Cristo nos livrou da condenação eterna. Podemos morrer no corpo, mas a promessa de Cristo é esta: aquele que está em Cristo é nova criatura. Não te falei, Marta, que se creres em mim, ainda que a alma esteja morta, ela vai ressuscitar. Aleluia. Você tem Cristo, você tem tudo na sua vida. Vamos levantar. Eu estou resumindo a mensagem. Um outro ponto, no canteiro de obras, quando a pessoa terminava um empreendimento, ele decretava uma placa: tetelestai, a obra está acabada. Jesus ele veio com o intuito, ele veio com o projeto de executar a obra do Senhor. Qual foi a obra que Jesus veio executar? Aleluia. Jesus veio executar a obra da redenção, levar o amor de Deus ao pecador. A obra da redenção está registrada João capítulo 3, versículo 15 e 16: porque Deus amou ao mundo de uma tal forma, deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a obra da redenção. Quando Jesus conquista os seus primeiros filhos, ele diz assim: não vou deixar vocês órfãos, mas é preciso voltar para o meu Pai, porque eu preciso construir novas casas, porque onde eu
vocês estejam também. Jesus ele fez uma promessa. A obra da terra já se cumpriu. Ele ressuscitou. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele cumpriu toda a sua obra. Lá em Filipenses, capítulo 1, Paulo fala: aquele que iniciou a boa obra há de aperfeiçoar em vossa vida até aquele dia, até no dia do arrebatamento. Nós estamos constantemente buscando a varonilidade perfeita. Só vamos nos tornar homens e mulheres perfeitos no arrebatamento, em que o nosso corpo será transformado num corpo incorruptível de glória, em que a nossa vida será transformada numa vida incorruptível de glória, em que não terá mais acesso ao pecado, em que nossa visão terá uma visão de Cristo, o nosso corpo terá um Cristo no corpo de Cristo, e nós estaremos no tribunal de Cristo celebrando, aleluia, nas portas do Cordeiro, a nova Páscoa com Ele, porque Ele prometeu: não vou mais celebrar com vocês até aquele dia. Esse dia nós estamos aguardando até hoje. Maranata, vem Jesus. No contexto de ritos, no contexto religioso, a palavra tetragráfica quer dizer que todos os ritos, todas as obras planejadas do culto, ela também foi concluída, foi cumprida. Todo ano o sumo sacerdote tinha que fazer sacrifício em prol do povo. Todo ano o pecador vinha até o templo orar, adorar. No dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o judeu ele esperava todas as festas acontecerem, mas o desejo do judeu era quando chegava o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia do choro nacional, o dia da lamentação, porque ele sabia que era o dia que o sumo sacerdote ia entrar uma única vez por ano lá no Santo dos Santos, em que ele ia interceder pela nação, ele ia interceder pelo pecado que você cometeu durante o ano, ele ia fazer o sacrifício por ele e depois fazer o sacrifício pelo povo. E Jesus falou que uma vez rasgado o véu da separação, hoje você tem livre acesso ao Pai, entrando com ousadia pelo novo e vivo caminho, o qual Ele consagrou pelo véu da sua carne. Não precisa de padre, não precisa de papa, não precisa de bispo, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo. Você não precisa de ninguém. Você tem acesso ao livre ao Pai para orar, para adorar, para glorificar, para exaltar, para cultuar, para
celebrado dia após dia, porque o sacrifício de Cristo é o segredo da nossa vitória. O sacrifício de Cristo foi o nosso passaporte para a eternidade. Se você está em dúvida ainda, se você está salvo, ou se necessita de uma realiança com Deus, é a hora. Sai do teu lugar e vem. Se quer uma reconciliação com Jesus, se quer se entregar para Jesus, esta é a hora, porque a trombeta vai soar. Depois da festa dos pães ácidos, tinha a festa das primícias. O texto que nós lemos de Coríntios, ele é a primícia dos que dormem, porque Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Lázaro ressuscitou, voltou a morrer. O morto que caiu na cova do profeta Eliseu ressuscitou, voltou a morrer. O que foi ressuscitado pelo apóstolo Paulo, o jovem que caiu lá da janela, ressuscitou, mas voltou a morrer. O filho da viúva de Naim, que se entregou para sua mãe, ressuscitou, voltou a morrer. Jesus Cristo, quando ressuscitou no terceiro dia, foi para nunca mais morrer. Ele é a primícia, ele foi o primeiro. E nós estamos na fila para ser o segundo, terceiro, quarto. Primeiramente, quem está na nossa frente é aquele que já morreu em Cristo. Porque a Bíblia fala que ao ouvir o som da trombeta, quando ouviu o arcanjo, eles ressuscitaram.